Vídeo 17º. Vamos abordar agora o tema sobre a felicidade. 4 princípios. A regra de ouro. É melhor dar do que receber. Dá sem esperar receber. Dá e te será dado. Primeira parte, princípios comuns a todas as religiões. Primeiro princípio, a regra de ouro. A regra de ouro é a pedra angular da compreensão religiosa. Ela é a mais completa expressão da unidade de todas as pessoas e serve de alicerce para a paz e a boa vontade universal da Terra. A regra de ouro é expressa quase da mesma forma em todas as religiões e é tão fundamental que fundadores e mestres iluminados de todas as crenças a observam rigorosamente. Jesus referiu-se à regra de ouro como a lei e os profetas. Maomé como a expressão mais nobre da religião. O rabino Hillel afirmou no Talmud que a regra do ouro é a Torá em sua totalidade. O resto não passa de explicação. Vyasa, o iluminado sábio hindu, a chamou de a síntese de toda a verdadeira retidão. Buda referiu-se a ela como a síntese final de toda a retidão. E Confúcio considerou o único princípio a ser seguido a vida inteira. Cristianismo. Faz aos outros tudo o que queres que te façam, porque esta é a lei e os profetas. Judaísmo. Não faças ao teu próximo aquilo que te fere. Esse princípio é a Torá em sua totalidade. O resto não passa de explicação. Islamismo. Faz a todos o que gostaria que te fizesse e rejeita para os outros o que rejeitarias para ti mesmo. Budismo. Não fias o próximo com aquilo que te causa sofrimento. Confucionismo. Tse-Kung perguntou: existe algum princípio que sirva de conduto para a vida? Confúcio respondeu: seria o princípio da reciprocidade? O que não deseja que te faça, não faças a outro. Hinduísmo. Esta é a síntese de toda a verdadeira retidão. Trata o próximo como espera ser tratado. Não faça ao próximo nada que não deseje que ele te faça. Sikhismo. Trata os homens como espera ser tratado. Jainismo. O homem deve pensar em tratar todas as criaturas como ele próprio gostaria de ser tratado. Taoísmo. Considera o ganho do próximo como sendo o teu próprio ganho e considera a perda do próximo como sendo a tua própria perda, como se estivesse no lugar dele. Bahaísmo. Não atribuas a outra alma que não atribuirias a ti. Outro princípio. É melhor dar do que receber. O cristianismo diz: é melhor dar do que receber. O taoísmo. O homem sábio não acumula riqueza. Quanto mais doa, mais tem. Quanto mais água oferece, de mais água dispõe. Sikhismo. Na mente do generoso nasce a satisfação. Islamismo. Os que doam de modo caridoso fazem a Alá um empréstimo considerável. Hinduísmo. A doação de um presente é superior à aceitação de um presente. Judaísmo. Bem-aventurado é aquele que respeita o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Outro princípio: dá sem esperar receber. Quando uma mãe dá algo ao filho, a doação é incondicional. O amor flui espontaneamente e esse alento é fonte de todo crescimento e força. Da mesma forma, os fundadores iluminados de cada religião se doaram inteiramente sem pedir nada em troca. Suas vidas são modelos de abnegação e servem de inspiração para todos nós. Quando nos doamos com generosidade, aperfeiçoamos profundamente o nosso coração. As pessoas generosas dão à própria vida um grande significado. Cada momento é para elas uma oportunidade preciosa de crescimento. Elas transcendem a mesquinhez do mundo e alcançam uma visão mais elevada, percebendo que cada ser humano é uma centelha divina. Hinduísmo.
Uma dádiva é pura quando é dada de coração e quando nada se espera em troca. Islamismo. Não há problema em dar esmolas em público, mas é melhor dá-las secretamente. Deus sabe o que tu fazes. Cristianismo. Guardai-vos de dar a vossa esmola diante dos homens apenas para ser virdes por ele. Desse modo não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está no céu. Judaísmo. A verdadeira caridade é praticada em segredo. O melhor tipo de caridade é aquele em que a pessoa que dá não sabe quem recebe e as pessoas que recebem não sabem quem deu. Taoísmo. Ajuda sem buscar recompensa. Dá aos outros e não lamentes ou retenha a tua generosidade. Os que agem assim são bons. Dá e te será dado. Este preceito poderá parecer contrário ao anterior. Dá sem esperar receber. Muitas vezes os conselhos contidos nos textos sagrados podem parecer contraditórios. Isso ocorre porque nenhum preceito se aplica à totalidade das pessoas em todas as circunstâncias. Da mesma maneira que um tipo de alimento não é igualmente benéfico para todos, nenhum conselho é universal. Ao encontrar um conselho aparentemente contraditório dentro de um texto sagrado, devemos considerar com cuidado o que mais se aplica ao nosso caso naquele momento específico, reagindo às palavras que nos chegam ao íntimo e desconsiderando as que parecem inoportunas. Dai-te será dado é um preceito que pode ser benéfico para alguém que precisa entender que a caridade traz recompensas concretas a longo prazo. Essas recompensas podem se manifestar de várias formas e não necessariamente como bens materiais, felicidade, crescimento, amor ou saúde. Cristianismo. Dai-te será dado, porque com a mesma medida com que medes, também serás medido. Judaísmo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Islamismo. Os que dão em caridade fazem a Alá um empréstimo agradável. Taoísmo. Se quiseres ganhar, terás que dar primeiro. Este é o começo da inteligência. Hinduísmo. Dá a tua riqueza, aumentará. Dá e mais seguramente manterás a riqueza que tens. Confucionismo. O que sai de ti volta novamente a ti. Segunda parte, as considerações messiânicas. Aqui se corrobora. O altruísmo é uma regra de ouro. Sempre afirmei e continuo afirmando: quem deseja ser feliz deve primeiramente tornar feliz seus semelhantes, pois a divina recompensa que disso provém será a verdadeira felicidade. Buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio é criar infelicidade para si mesmo. Imperiosa até na política. Aos políticos cabe esquecerem a si próprios, pondo a felicidade do povo acima de tudo e erigindo-se como exemplos de boa conduta. O povo também deve praticar boas ações e esforçar-se constantemente para desenvolver sua inteligência. Existem outras regras de ouro. Seja flexível para conquistar é uma regra de ouro. Pode ser difícil praticá-la, mas devemos treinar a nossa índole e educar a nossa mente nesse sentido. Em alguns casos, é preferível aparentar ignorância ou mesmo perder uma discussão. Qualquer possível humilhação ficará gravada apenas na mente e por um período temporário. E se explicita mais o porquê de se dar. Oferece-se para alegrar a Deus, materializar gratidão e salvar pessoas. Fizeram a seguinte pergunta à menção. Penso que a verdadeira manifestação do sentimento de gratidão não deva ser somente material. Como deverá ser a prática ou a dedicação do ponto de vista espiritual? Ter vontade de oferecer algo material quer dizer que o espírito já está amadurecido, e sendo assim, está bem. Se uma pessoa tem a sua vida salva através do poder de Deus e nega-se a expressar a sua gratidão, ou se for mesquinho, enquanto gasta dinheiro em coisas fúteis, sua existência não estará de acordo com as leis universais. É bom que os ricos ofereçam bastante gratidão. Se sua vida foi salva, é bom que ofereça pelo menos a metade de sua fortuna. Por isso, antes eu sempre dizia: recebi a comissão, mas a gratidão ainda não. Pois, na realidade, o fato de ter a vida salva é algo extraordinário. Há pessoas que interpretam erroneamente as atividades da igreja como algo que visa somente lucros monetários.
E isso só porque flui para ela uma espantosa quantia de dinheiro. Imagem que felizmente foi desfeita após a construção do Museu de Belas Artes. Para salvar um número maior de pessoas, é necessário, consequentemente, grandes instalações. Nesse sentido, cada vez necessita-se de mais recursos financeiros. É muito bom ter avidez nesse caso. O dinheiro passa a ser mal visto, principalmente os japoneses têm esse ponto de vista, porque ele é usado de maneira corrupta. Isto é, o próprio dinheiro já se encontra maculado. Mas, quando utilizado para boas causas, não há meio mais útil e poderoso que ele. Salvam-se muito mais pessoas quando o dinheiro é utilizado para esta finalidade. Por exemplo, qualquer pessoa que o veja achará nosso templo magnífico e o nosso jardim maravilhoso. Achará então que a igreja também deve ser algo maravilhoso e nela ingressará. Assim, ela se salvará. Todos doando, e não um doando por todos. E acontece também o seguinte: muitas vezes a igreja precisa de dinheiro. Então, de vez em quando aparecem pessoas dizendo que podem doar se forem uns 10 ou 20 milhões de ienes, mas sempre recuso, dizendo que não aceito tal quantia. Isso porque Deus precisa salvar um maior número de pessoas. E para que muitas sejam salvas, é necessário que mais e mais pessoas, servindo a Deus, acumulem méritos e se purifiquem. Através desses méritos, as máculas são eliminadas. Mas se o servir é prestado por uma só pessoa, se somente ela soma virtudes, as demais acabam não sendo salvas. Se é incisivo quanto a dinheiro. Donativo é uma prática significativa. Os Sikhs não têm uma tradição de renúncia, ascetismo, celibato ou mendicância. Eles são chefes de família que sustenta os seus com salário e doa 1/10 de seus rendimentos para a caridade. Numa entrevista com Meixo Sama, fizeram a seguinte pergunta: penso que a verdadeira manifestação do sentimento de gratidão não deva ser somente material. Como deverá ser a prática ou a dedicação do ponto de vista espiritual? Ter vontade de oferecer algo material quer dizer que o espírito já está amadurecido e, sendo assim, está bem. E assim, encerramos o 17º. E nosso próximo encontro, nós encerraremos com o vídeo 18º. Até a próxima.